bem-vindo ao Pré-ENEM Linguagens de Língua Portuguesa. Essa é a aula de número 10 e nessa aula vamos conversar a respeito de orações subordinadas. Bem, como conversamos a respeito dessas orações, também as coordenadas ao longo desse material e em nossa aula anterior, da mesma forma vamos reafirmar aqui. As orações, sejam elas coordenadas ou subordinadas, são cobradas na prova do Enem de forma contextualizada, ou seja, dificilmente vamos encontrar questões que nos exijam conhecimentos específicos acerca de classificações, nomenclaturas e coisas desse tipo. Geralmente, as questões abordam o uso, a semântica e termos assim, relacionados às orações coordenadas e subordinadas. Hoje vamos resolver uma questão que trata a respeito de orações dessa forma como estamos conversando, de forma contextualizada. Vamos lá. Essa questão foi cobrada no Enem de 2012 e ela diz assim: Labaredas nas Trevas, fragmentos do diário secreto de Theodore Conrad, 20 de julho. Peter Somerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta, acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. Dificilmente encontro alguém agora que saiba quem é Stephen Crane, ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. 20 de dezembro de 1919. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço, e parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido, e me pediram um artigo. Aqui vemos que é um texto extraído de um romance negro e outras histórias. Vejamos o que o comando da questão vai nos pedir. A questão diz: na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado metafórico muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, pretendeu-se estabelecer, entre dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto em que uma contém causa e outra consequência, temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão, condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto em que uma resulta ou depende de circunstâncias apresentadas à outra, adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma orientação argumentativa distinta e oposta à outra, finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta um meio, por exemplo, para uma ação e a outra o desfecho da mesma. Vamos retornar aqui à questão para que possamos rever o fragmento. Ele diz: muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E aqui dizia: para os escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. Vejamos. A cobrança aqui ela é feita em torno das relações que são construídas entre os fragmentos. Relação de causa, de tempo, de condição, de adversidade, de finalidade. Nós observamos aqui que uma marca bastante forte do fragmento em que foi empregado muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal é exatamente a temporalidade. Observe, já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o reconheço. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. Observe como que esse fragmento do texto fala a respeito de algo do passado, algo que aconteceu, então explica-se aqui, não é? A respeito de Stephen Crane, é como se funcionasse como uma introdução, e já nessa parte aqui, mostra-se depois desse tempo, então 19 anos depois.
observa-se claramente uma relação de temporalidade aqui, que é exatamente a alternativa correta, que é a alternativa B. Por que não pode ser causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto? Aqui nós não observamos a causa, em que uma tem causa e outra consequência. Para os escritores jovens, ele simplesmente não existe. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua. Nós não percebemos uma relação de causa, assim como também não percebemos uma relação de condição. Se uma coisa, então outra. Uma coisa, se outra. Nós não percebemos essa orientação. Nem tampouco de adversidade, que diria uma coisa, mas outra coisa. E também não percebemos de finalidade, uma coisa para outra, uma coisa a fim de outra. A relação de temporalidade, ela está bastante clara aqui. Para resolver claramente essa questão, obviamente que conhecer as ideias de causa, de tempo, de condição e de adversidade seria um fator bastante desejável. Mas junto à explicação, que as explicações que são colocadas em cada alternativa, é possível observar que nenhuma delas tem qualquer tipo de conexão a não ser essa daqui, que é bastante clara quando se refere, quando o texto mesmo se refere claramente à noção temporal, exposta aqui antes e depois, inclusive citando o período de tempo e tudo. Essas questões, como nós dissemos no início do vídeo, elas serão sempre assim, contextualizadas. Bem, refaço, não vamos dizer sempre, né? Não quer dizer que nunca haverá cobrança de outra forma, mas dificilmente haverá, porque em todas as versões até agora sempre temos observado a contextualização. No material didático, você vai encontrar mais informações a respeito de orações subordinadas, classificações, sobre conjunções e várias outras informações, pronomes, informações que você precisa saber, tanto de orações subordinadas como de coordenadas, que foi o capítulo anterior. Nós sugerimos que você estude com bastante atenção nesse material didático, observe tudo que está posto ali e preste bastante atenção nos comandos das questões na hora que for resolvê-las, porque o comando da questão ele nos direciona o nosso pensamento e facilita a resolução da questão. Muitas vezes a resposta nós vamos encontrar apenas observando isso aqui. Observando o comando, nós já vamos ser capazes de identificar rapidamente qual é a alternativa correta. Bem, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Até lá!